Olá, bem-vindo à 13ª edição do Por Dentro da Magistratura, um projeto da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem como objetivo conhecer experiências e condutas de magistrados e magistradas a partir de situações pessoais durante a carreira, suas opiniões, escolhas e relacionamentos pessoais, institucionais e sociais, com o intuito de transmitir tudo isso na forma de orientação ou recomendação a magistrados e magistradas. Hoje vamos conversar com o juiz José Antônio Bezerra Filho, titular da Primeira Vara de Família e Sucessões da comarca de Várzea Grande. É coordenador dos programas Ribeirinho Cidadão e Araguaia Cidadão e também coordenador estadual da Justiça Comunitária pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. É formado pela Universidade de São Francisco de Bragança Paulista e pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas em Processo Civil. Já jurisdicionou as comarcas de Poconé, Poxoréu, Barra do Garças, a 5ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá em 2012, onde foi convocado para atuar como juiz auxiliar da Corregedoria até o ano de 2014. Atuou também como juiz membro e juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral. Agora está em Várzea Grande. É carinhosamente conhecido no judiciário como Dr. Tony. Então, vamos à entrevista. Seja então muito bem-vindo, Dr. José Antônio. Muito obrigado pelo carinho, obrigado, desembargador, a ter a diferença de nos chamar a contar um pouco da história, da vivência, da experiência e a gente poder levar ao nosso judicionado uma atenção especial de um poder judiciário diferente. Ok, está aqui conosco também o diretor da ESMAGES, o desembargador Marcos Machado. Como vai, desembargador? Muito bem, obrigado. É uma oportunidade ímpar e Dr. José Antônio, o Tony, que nós vamos aqui dialogar, você é o primeiro juiz que participa do nosso programa e não é um acaso, né? A sua atuação, a sua representatividade, a sua sensibilidade e comprometimento é que nos leva a tê-lo no primeiro programa com um juiz, embora esse programa seja a todos os magistrados e nós queremos alcançar todos. Mas saiba que essa deferência não é uma opção do diretor e nem da nossa equipe, é pelo seu merecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço e espero estar à altura para corresponder aos anseios dessa entrevista e passar um pouco da nossa vivência e experiência aos nossos colegas. Ok, desembargador, fica à vontade. Bom, eu quero começar, Fernanda, com o Dr. José Antônio, com uma explicação do porquê da opção pela carreira, porque o Dr. José Antônio, não sei se vocês sabem, ele era procurador do Estado. E ele fez a opção pela carreira já quando estava com a estabilidade na instituição, representando o Estado. Quero dizer, meu caro, que se eu não tivesse optado pelo Ministério Público, a carreira que eu desejei sempre quando eu estudei, porque eu fui estagiário da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, era ser procurador do Estado. Então, e hoje é a melhor carreira jurídica do Brasil. Por que melhor? Tem uma área de atuação no direito que é, por excelência, direito público. Representa ou tem uma atuação de defesa do interesse público. E aí envolve, não podemos negar, também o interesse social. Tem uma remuneração digna. Hoje se pode advogar e ter, então, uma segunda renda lícita, que é o importante se deixar claro, não é? Deixar claro que dentro da atuação conjugada. Fazer a defesa em causa própria, o que é um grande diferencial do advogado e agora também do advogado público. E, por fim, eu não sei se a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso existe um rateio de resultados para estimular a atuação do Procurador do Estado. Então, é algo que, se pensar sob o ponto de vista da retribuição do trabalho, não há nada que se possa comparar dentro das carreiras jurídicas. Mas, independente da época, ter ou não essa contextualização, eu gostaria de entender a sua opção e, naturalmente, motivar aqueles que visam ou buscam a magistratura. Eu teria que fazer, primeiramente, uma retrospectiva na minha vida. E isso começa já quando estudante, né, tendo à frente um tio que era advogado do BEMAT, na época, e
já partindo para uma área jurídica, tinha já um diferencial nos seus idos como advogado. Posteriormente, a carreira de magistrado. E já isso vinha me trazendo espelhos e exemplos de vida. E, evidentemente, ele galgou a chegada de desembargador. Eu estou falando de desembargador Vandir Claret Duarte. E isso ali já foi um ensinamento na minha vivência como garoto, como adolescente, e, enfim, ao buscar a faculdade de Direito. E, tão logo me formei, evidentemente, querendo seguir esses mesmos caminhos, já tinha na magistratura o meu ideal. Eu já tinha como objetivo chegar e ser um magistrado. E, evidentemente, que tinha como exemplo também dentro de casa, pelo formato, pela convivência, nos almoços de domingo, enfim. E tão logo me formei em 1985, o meu primeiro emprego como advogado, quem me concedeu foi o desembargador Rubens. E nisso eu comecei ali a aprender nos ensinamentos jurídicos de faculdade, passei a exercer a advocacia. Então, eu tive exemplos de um bom escritório de advocacia, era um escritório muito conceituado e com nomes que realmente na época de 1985 até 1990, eu tinha ali um amparo e já estava dando inclusive subsistência à minha família, com os honorários que ali eu recebia. Em 1990, eu fui alçado a ser subprocurador do município de Cuiabá, na gestão do Dr. Frederico Soares Campo. Também me enveredei pela área pública, gostei, e surgiu aí o concurso da Procuradoria-Geral do Estado. Eu, juntamente com uma equipe, começamos ali a estudar e fui um dos mais jovens a ser aprovado em 1990, a Procurador do Estado. E realmente é isso. Foram desafios, foram 9 anos de Procuradoria-Geral do Estado até o concurso da magistratura, mas ainda tinha como referência a magistratura, né? E ali, minha primeira comarca a atuar como procurador e fazia às vezes da Defensoria Pública foi em Rondonópolis, quando eu também tive o prazer de conhecê-lo e conhecer seu pai, com quem ali eu advogava, e fomos ali trilhando caminhos de Defensoria Pública com o misto da Procuradoria-Geral do Estado. Mas o norte sempre era a magistratura. Era o poder fazer, era o Estado presente, aquela realização de homem, de poder fazer muito mais. Não que eu não fizesse. Realmente, se fosse pensar em termos financeiros, hoje teríamos que a gente fazer um divisor de água. Enquanto que naquela época, olha só como são os valores. Nós corríamos atrás da magistratura. Hoje as coisas inverteram. Estamos em novos tempos e não é só o dinheiro, mas sim a satisfação de homem. E eu acho que o poder Estado, juiz, e eu trabalhei para isso, a gente consegue congregar muito mais, fazer muito mais, atingir muito mais, que às vezes não é só o dinheiro pode perceber. E eu tenho isso pela formação e hoje eu me sinto extremamente realizado no objetivo de ser magistrado. Maravilha. Então, olha, outro exemplo que eu destaco em você, nós fazemos parte de uma carreira, ou melhor, integramos uma carreira. Essa carreira, ela tem mobilidade, ela tem ascensão, e nós dependemos de promoções. E nem sempre para aquela comarca, no momento em que nós desejamos, isso acontece, né? Há critérios e há uma fila. E você optou, em dado momento da sua carreira, em permanecer muitos anos em Barra do Garças. E a sua turma, naturalmente, foram promovidos, né, um a um, e você já poderia ter chegado à capital ou à Várzea Grande, uma comarca de entrância especial, há muito tempo. E essa carreira, não que vai ser estagnada, mas você teve, naturalmente, uma recolocação que, dentro de uma busca de até mesmo de opção por remoção na capital, ou mesmo acesso ao tribunal, pelo critério objetivo, você acabou retardando, digamos assim. E eu gostaria de entender, né, porque é um exemplo raro, ou pelo menos uma referência rara que nós temos, porque a imensa maioria, diria, quase que totalidade,
busca pelo menos chegar a uma comarca de entrância especial, ainda que seja no interior. Não digo Cuiabá, tanto é que o tribunal se pensou, dentro de uma política institucional, de criar comarcas de entrância especial. O Ministério Público já fez isso, né? Quebrou a ordem numérica de entrâncias, colocou inicial, intermediária e final. E nós teríamos que fazer uma reclassificação. Eu penso, já te adianto que eu tenho essa referência de colocar de forma permanente algum juiz em trânsito especial, mas teu caso merece uma reflexão. Iria te ouvir. É verdade. E não me arrependo. E vou explicar por quê. Então, logo entrei na magistratura, evidentemente que era o passo que eu queria, como eu queria, e aí vieram uma reavaliação de valores, o que eu queria em termos de família. E dentre isso aí era criar bem meus filhos. Então, os meus filhos, para mim, muito pequeno, eu sabia que a partir do momento que eu adiantasse com a carreira, eu deixaria de convivê-los com ele no interior. E no interior nós temos uma qualidade excelente de vida, onde valores são muito mais preservados. Eu tinha por metas, e tenho até hoje, tê-los comigo sempre como grandes parceiros. Hoje os meus filhos não são só filhos, são meus amigos, são meus parceiros. E as coisas que eu tentei propiciar a todos eles foi justamente a gente estar unido, num momento unido e principalmente convivendo cada vez mais. E isso eu fiz por eles e não me arrependo com relação à carreira, com relação a ser reclassificado em termos da toda a magistratura, né, entre colegas, poderia estar em uma classificação melhor, mas hoje esses meninos ainda, e a Isabela também, têm comigo assim uma presença muito mais forte. E foram momentos de simplesmente opção. Fiz aquilo porque eu achava que dentro do interior, e fiquei no interior, dei a todos eles condições de serem grandes homens que são, e profissionais que são, e confesso, queria até ficar mais, porque Cuiabá é mais uma, o mundo é outro, a realidade é outra, você deixa de ter valores e princípios muito mais engajados que uma cidade pequena você consegue congregar. Esse foi o motivo. E hoje me sinto também muito realizado com tudo que faço, porque eles estariam comigo também presentes nesse grande desafio do dia a dia. Não me arrependo. Doutor José Antônio, hoje você é titular de uma vara de família, já tem algum tempo, creio, mas o direito de família sofreu uma evolução imensa, tá? Do casamento em si, para a sociedade de fato, para o reconhecimento de outras modalidades civis de união. E aí entra a discussão de gênero, a própria filiação, a adoção migrou para situações que não da concepção de homem e mulher. Nós tivemos influências de alguns métodos de compreensão ou entendimento a respeito da família. A própria justiça restaurativa, ela buscou um papel mais ativo do juiz em relação aos conflitos, não a dissolução em si, mas a violência doméstica, o próprio empoderamento da mulher, justo, porque é um resgate histórico da mulher no direito. E essas variantes todas, elas aconteceram na legislação sem muita preparação do juiz. O juiz que tinha a nossa concepção, porque nós somos contemporâneos, de entendimento de direito de família, ela avançou bruscamente sem que nós pudéssemos entender aquilo que eu chamo de interpretação autêntica, né? A vontade do legislador para fazê-lo. Quando acontece, a legislação já está posse. Eu queria entender a sua migração, o seu pensamento em relação a todas essas transformações e hoje o direito de família. O que realmente, como juiz de família, você enxerga, entende como algo importante dentro daquilo que você atua, como você acredita que nós possamos exercer essa jurisdição de forma que essa nova sociedade, né, com todos os avanços, as suscetibilidades, e aí eu me refiro até a maior compreensão do direito, porque a autoridade do juiz era dita em audiência e se
se respeitavam. Hoje você recebe a contestação, a impugnação oralmente ali. Não se aceitam as posições. E pela pouca experiência que eu tive em direito de família, presenciando a audiência, o clima é quente, normalmente quente, né? Na verdade, realmente houve uma evolução muito rápida com relação ao direito de família. E transformações ocorreram de forma que temos que repensar valores. E, intrinsecamente, eu falo que os pais, principalmente homem e mulher, deixaram de conversar. Deixaram de ter aquela afinidade de respeito pelas mutações de vários segmentos que nós temos. E, dentre eles, a falta do diálogo. Eu digo mais. Quer ver a coisa começar mal? É você dormir zangado, dormir brigado, deixar de conversar. Seu dia, no dia seguinte, já vai começar muito mal. E o direito de família é isso, é uma evolução e, evidentemente, aí vem somatizando as frustrações, as angústias, os segmentos mais variados de pensamentos. Hoje, os valores deixaram de ser valores, princípios deixaram de ser princípios, e você conduzir uma audiência de vara de família, a minha posição, não falo pelos demais, é uma questão muito simples. Naquela primeira audiência que nós tínhamos no passado de conciliação, existe a possibilidade de reconciliação, você ponderaria ali, já não tem mais essa possibilidade, porque os advogados, além de tomar o partido da parte, somatizam a dor da parte. A frustração da pessoa, nos seus mais variados sentimentos, estão ali presentes. Eu conduzo a audiência de uma forma que existe a possibilidade? Não, eu não vou adiantar, não quero saber o mérito, não quero saber o motivo, porque hoje, desembargador, as coisas estão num ponto de que há várias opções. E aí nós temos que passar para outros desdobramentos. Eu não quero saber o motivo que foi, se foi uma traição, nada. Homem e mulher sabem o que quer. Pai e mãe sabem o que quer. Agora, temos as responsabilidades para com filhos, para com alimentos, para o direito de convivência, para o compartilhamento da guarda, das obrigações dela decorrentes. Bens materiais, regime de casamento está ali estipulado. Então nós temos que ser muito mais objetivo naquilo que são as frustrações das partes do que você buscar tentar entender. Porque o homem, hoje, em gêneros, vamos falar assim, as coisas deturparam de tal forma que nós temos que estar evoluindo para esse caminho. Tá? E isso reflete em casa. E a pior coisa que tem, ao meu pensar, é você passar isso aos filhos. Aquelas angústias, as frustrações, e fazer com que essas crianças, no amanhã, cometam esses mesmos fatos que estão vivenciando. E associado a isso é a frustração de uma falta de políticas públicas, geração de emprego, renda, reflete em casa, associado à bebida, associado a valores. E os filhos, quando não se tem esse apoio em casa, de um lar seguro, de um lar fraterno, acolhedor, que seja o provedor, pai e mãe, eles vão buscar outros caminhos. Então, a desestrutura familiar começa do relacionamento homem e mulher. Então, nós temos que pensar no amanhã. Hoje, você sabe o que você quer. E não deixar que advogados falem por si só, embora eles estejam fazendo o trabalho de cada um, que é defender a parte. Associado a isso, tem a nossa formação processual, que é o ato de litigar. Ninguém entra com uma palavra de amor, a tentar apaziguar, tentar fomentar. Não. Visam, evidentemente, caminhos a defender. Então, eu acho que a estrutura familiar, essa evolução de tempo, houve muitas mudanças. E o juiz da vara de família tem que ser sensível a isso, tem que entender e tem que ter um olhar para o futuro. Não só ser mediático com a decisão, nem sempre uma decisão, seja ela procedente, enfim, trará bons reflexos. Mas sim o que você pode. E essa forma da evolução do direito hoje, ter outras formas consensuais, de métodos consensuais, de pacificações de conflito, também levam a isso. Primeiro você tem que resolver a sua frustração.
Você homem, você mulher, tá? E eu, olha, voltados, mas espera aí, já geramos filhos, já geramos responsabilidades, geramos obrigações. Como é que fica com isso? Passar isso ao judiciário é o nosso papel, temos que decidir certo ou errado, temos que decidir. Mas eu acho que a frustração do homem e da mulher, nós estamos chegando a um ponto assim de resgatar valores. O senhor usa não só o conhecimento do direito, mas de alguma maneira essa vivência do senhor familiar, mais íntima, como pai, como filho, como esposo, como marido, para tentar de alguma forma resolver esses conflitos de forma mais pacífica e mais rápida também? Eu acho que todo ser humano deveria sempre ter como referência na sua vida o retrovisor. Saber de onde você saiu, como você criou, como que você quer e como que você deve agir. Não basta você somente ter conhecimentos jurídicos sem ter associado a esses valores. E claro que você tem que trazer isso para o dia a dia, viver o dia a dia. Agir o dia a dia como se você fosse realmente pensar em coisas boas. A frustração está no ser humano, a não realização está no ser humano. Se ele deixa de fazer aquilo, porque ele consigo mesmo não tá bem. E se você tem um bom Deus e que te guia a esse princípio, a esses valores, você faz coisas boas. E você vai plantar coisas boas. Tem coisas que a gente não pode resolver. É que eu falei. Aí nós estamos limitados a isso, na área jurídica. Mas entra a área da psicologia, da psiquiatria, né? Outros profissionais que vão nos dar subsídio. Mas se você não está bem consigo mesmo, evidentemente que isso aí você vai trazer para o dia a dia e você vai passar para outras pessoas as suas frustrações, as suas angústias. Nesse contexto, Tony, eu gostaria que você me explicasse também a evolução, e você foi um protagonista da justiça comunitária, a concepção inicial no Brasil e a nossa realidade em Mato Grosso. E com ênfase que eu gostaria, na verdade, é um testemunho, né, que eu quero dar aqui, porque eu acredito que nem todos saibam o que você silenciosamente faz, porque algumas ações você desenvolve, são publicizadas, o tribunal dá o apoio, mas você tem uma atuação que poucos conhecem, que envolve voluntários, envolve pessoas que atuam na filantropia, que é junto aos moradores de rua, as pessoas pobres, que não têm o que se alimentar, com o que se alimentar e onde se alimentar, e entre eles dependentes químicos, que nós hoje perdemos o controle, porque essas pessoas que são doentes, elas estão na marginalidade e cometendo pequenas infrações, mas também outras grandes infrações. Eu tenho 2 testemunhos recentes, um de um colega de Brasília, né, que quase foi morto porque não tinha moeda ou pequeno valor para dar, né, porque é uma exigência, na verdade, até para que ele não tenha maiores problemas, e de um taxista em São Paulo que furou um pneu perto da Cracolândia, né, agrediram, tiraram, subtraíram estepe, pertences, e essas pessoas, elas são motivadas pelo vício, né? E São Paulo perdeu o controle. A cidade de São Paulo perdeu o controle. Você não olha para São Paulo, sobretudo no centro, sem identificar moradores de rua. Não que todos eles sejam dependentes químicos. Existe um movimento, inclusive, de respeito a essa escolha de morar na rua, de ter a sua vida. Isso, a sociologia vai ter que responder isso algum dia. A política social, em especial, vai responder. Mas nós estamos com um dilema que é recebido pelo judiciário ou é apresentado ao judiciário, e fora do processo você desenvolve uma atuação nessas áreas. Então eu gostaria de conhecer melhor, nas suas palavras, a justiça comunitária e por que e como você acaba atendendo os vulneráveis, os miseráveis, que isso que me motiva como cristão, na minha atuação ainda que restrita à área criminal, à jurisdição penal, de estar podendo enxergá-los
porque essas pessoas, infelizmente, são invisíveis para a maioria da população brasileira. Realmente. Bom, eu teria que também, novamente, que fazer uma retrospectiva. A lei é de 2004, da Justiça Comunitária. E a lei em si é levar esclarecimento lá na ponta, através dos nossos agentes, sobre serviços e frustrações e angústias que o cidadão necessitaria ter esclarecimento. Então, nossos agentes ouvem a parte e encaminham aos departamentos, seja a Defensoria Pública, Ministério Público, Delegacia, enfim, aquela angústia previdenciária que o cidadão estaria a passar. Então, logo eu assumi a coordenação da Justiça Comunitária, eu entendi da lei, eu já vinha fazendo realmente esse trabalho paralelo. Eu gosto de fazer, gosto de atender, de conhecer, e todos nós crescemos com essas atuações. Já fazia há longo tempo o Ribeirinho Cidadão, e evidentemente, na época, a desembargadora Clarice, vice-presidente, me chamou, com o desembargador Paulo da Cunha, a assumir a Justiça Comunitária. Assumi com o desafio de conhecer. E ao conhecer a lei, eu falei, eu acho que nós podemos pensar muito maior. E fomos agregando ações, não só na angústia do cidadão, como manda a lei, mas levando mais esclarecimento, levando mais serviços, levando mais produtos do nosso Poder Judiciário à angústia daquele cidadão tão distante e desprovido de qualquer esclarecimento. A população de rua é realmente uma população que merece um olhar diferenciado. Conheço esses dados que o senhor falou, de São Paulo, conheço de Cuiabá, estudei, tenho estudado com relação, tenho visto muito a parte da sociologia e principalmente vou trazer dados nesses últimos 2 anos de Covid, triplicou a população de rua. É uma população que não é vista por ninguém, existe no texto constitucional o direito de a vida e preservar e dar dignidade a essas pessoas, mas nós vemos, às vezes e muitas vezes, falo nós, ao passar por um semáforo, ali está um cidadão que você o tira como excluídas, não, pelo contrário. Ali está a frustração de pessoa na droga, no álcool, na exclusão da família, por falta de oportunidades, por falta de políticas públicas. E essas neuroses, essas psiquiatrias que vão entrando, enraigaram no cidadão, levam a uma exclusão a tal ponto que os crimes começam a ser somatizados, do pequeno ao grande. Temos que ter um olhar diferenciado e agradeço pela confiança em me colocar nessa temática. Tenho estudado, tenho mantido contatos, eu acho que nós vamos avançar. Mas os atores, verdadeiros atores de tudo isso aí, é um esforço hercúleo que todos nós vamos ter que trabalhar. Que desde que mundo é mundo, sempre teve essa exclusão. E nós temos que trabalhar de uma forma a minimizar. Soluções teria que ter muito mais enfático. Te trago dados que, quando chega a população de rua, nem a própria família quer o cidadão de volta. E aonde encaminhar, como buscar, como cuidar, como zelar, o que fazer para mudar isso. É um grande desafio. Eu acho que em tempos modernos, em termos já de evolução, como nós chegamos no século XXI, é repensar valores. Temos que ter uma saída. Agora, temos que ter políticas públicas que possam ter um olhar diferenciado a minimizar isso. Salvar, não vamos salvar. O senhor está sendo tão negativo? Não, pelo contrário, eu sou positivo. Mas por tudo que eu tenho visto, nós temos que ter uma ação maciça a voltar. E olha que eu estou falando, não só falando de Cuiabá, outro dia eu discuti essa temática com uma pessoa muito graduada a nível de Brasília. Nós temos andado, e aqui você sabe disso, Fernando, no Xingu, nós encontramos índio em situação de vulnerabilidade extrema, de álcool e droga, que também é excluído pela própria tribo. Nós temos Mato Grosso, nós temos andado em todas as expedições, encontramos isso diuturnamente, né, Fernanda? Enfim, Cuiabá como é São Paulo. São Paulo hoje, Marador, para o senhor ter uma ideia, a política hoje é tirar da rua cada colchão, cada cobertor e cada caixa de papelão, para que aquele cidadão não volte naquela praça, naquele ambiente, para ele procurar um outro abrigo.
e triplicou a população. Mas é um desafio. Eu acho que nós temos que caminhar unidos no judiciário presente a tentar fazer com que cada colega, cada juiz, na sua comarca, na sua unidade, junto com os demais integrantes de uma responsabilidade de sociedade civil, possa resgatar essa população. A sua fala me lembrou uma aula de gestão que eu, há alguns anos, desenvolvi dentro de um risco de naufrágio, né? Nós tínhamos a figura do pessimista, o barco vai afundar, né? E a figura do otimista, não, a tempestade vai passar. E a figura do realista que ajusta as velas, né? E toma o cuidado para que realmente o barco saia daquela tempestade. E é isso que é importante no nosso programa, duplamente, porque você acaba também fazendo aqui um apelo, né, à sensibilidade do magistrado. E quando eu falo magistrado, não estou me limitando a Mato Grosso. A minha visão é crítica. Eu atuei 18 anos numa instituição que postulava e identificava por força de uma obrigação que hoje poucos fazem, mas está na lei orgânica do Ministério Público, atendimento ao público, que eu sempre, como cristão, gostava de gente. E a gente não vê na atuação, que eu quero dizer, isso ultrapassando os limites territoriais de Mato Grosso, pelas críticas sociais, pela universidade que eu desenvolvo pesquisa e pelo aquilo que sai nas mídias nacionais, o atendimento aos excluídos, aos marginalizados, aos vulneráveis, porque uma vez um professor de direito me disse que o juiz só ia se sensibilizar com estupro. Ele avançou, lógico, o pensamento dele, acredito eu, ser até agressivo, mas ele disse que o juiz só ia se sensibilizar com um crime, um estupro, um roubo, um latrocínio, quando alguém da família fosse vítima. Eu escutei aquilo no início dos meus estudos, achei até que uma desproporção, um exagero, mas o fator sensibilidade, ele precisa ser realmente trabalhado na magistratura, porque se ele não vem da origem, não passou por aquilo como você passou, por dificuldades, chegou com resultados mais daquilo adquiridos na vida, não é um sujeito que teve o pai proporcionando e patrocinando todo o estudo em universidades e cursos e chegou à magistratura, e tranca a porta e vê o problema pela televisão, não se envolve com a sociedade, é uma figura anêmica à sociedade. É isso que nós queremos com esse programa, viu, Tony? E saiba que esses valores que a gente busca resgatar, a escola tem o dever de promover, e é uma grande satisfação de tê-lo como juiz colaborador. Justamente nessa área que eu chamo de responsabilidade social do juiz. A gente tem um envolvimento com a sociedade civil, o Estado já é uma obrigação pela contraprestação. E lhe digo, para passar para o próximo bloco, acabei de estudar aqui um webinário, um seminário, a gente tem que ver se é possível presencial, semipresencial, mas de todas as resoluções e recomendações do CNJ, todas numa semana, para que nós discutamos a intolerância religiosa, nós discutamos excluídos digitais, racismo, violência e o que me é caro, que eu acho que é extremamente importante dentro da atuação, é a dignidade humana. E a dignidade hoje precisa ser vista dentro de uma concepção mundial, e nós temos tratados e convenções, e há uma direção do CNJ aos juízes para enxergar o que está acontecendo no mundo e não mais julgar dentro daquela ótica pessoal, até ideologicamente questionável, que muitos juízes têm, porque eu acho que deve ser assim, eu penso que seja isso, sem conteúdo teórico, sem referência científica, e é isso que a escola quer dispor, alcançar
E eu espero que você me ajude muito nessa ação. E para começar, o próximo bloco que eu quero me referir, eu quero falar um pouco da sua atuação como juiz auxiliar. Porque hoje você não deixa de ser um juiz auxiliar dentro da atuação da justiça comunitária. Mas você passou por corregedoria, inclusive do TRE, você atuou fortemente na ouvidoria também, dentro de uma atuação colaborativa, diretoria de foro, e nós gostaríamos aqui de ouvir você a respeito disso também. Essas suas experiências que eu chamo não jurisdicionais, são oficiais, são inerentes à atividade judicial do juiz, mas dentro de um foro de auxílio e de direção, ou seja, de gestão administrativa. É sempre um grande desafio, além do ato em si jurisdicional, de decidir, julgar, e você está ali a auxiliar. Eu já posso dizer isso, auxiliar, estou sendo reconduzido à justiça comunitária por 4 presidências. Né? E com auxiliar da corregedoria, também pelo tribunal, pelo TRE. Mas, na verdade, o que tudo isso traz, eu acho que são ensinamentos. Na área de gestão, na área de relações humanas, de saber entender, saber compreender. E mais que isso, eu acho que o juiz tem um papel, sim, de sair um pouco da sua intocabilidade. E explico isso. Eu não quero ser, e nunca fui ao longo da minha vida, uma pessoa passiva. E explico também. Eu acho que é um legado que eu já tenho na época de advocacia, de procurador do Estado e como magistrado. E o poder Estado, juiz, lhe dá esse papel de você sair um pouco do gabinete. Antigamente, e nós não estamos tão longe disso, mal se falávamos com o juiz. O juiz estava numa redoma da intocabilidade, por isso usei esse adjetivo. Eu acho que o juiz tem que ser proativo, tem que realmente conviver na sua comarca, tem que saber as dificuldades que passam a população local, além de conhecer e julgar aquele semelhante, aquele cidadão, ele tem que conhecer a sua jurisdição, a sua comarca na sua totalidade. E por que não fazer também o bem? Não é ato somente do executivo, não é ato somente do legislativo. Eu acho que o juiz tem que ser proativo nesse sentido e tem que ser integrante de uma sociedade que estaria a representá-lo. Ele é acolhido, do padre ao cidadão, ao gerente de banco, como falava antigamente. Não, eu acho que tem que ser assim. E digo mais, desembargador, o senhor também é desse perfil, e se eu chegar um dia ao 2º grau, e eu acho que todo mundo tem esse desejo, não quero também ser um desembargador a passar en passant pelo 2º grau. Eu acho que nós temos um papel de Estado, e volto a frisar sempre nisso, porque é um poder constitucional, mas de fazer a diferença. Volto à frase do meu retrovisor. Que duro seria você parar, olhar, saber que você tinha tudo para fazer e nada fez. Isso eu comentei recentemente com os nossos futuros colegas, no ato de assumir gestão, de coordenar uma diretoria, de ser relações com os servidores fraternos, na tratativa na urbanidade, nas decisões cautelares, uma vez convencido daquele papel de decidir com segurança, fazê-la com segurança. Tá? Claro que a sociedade vai cobrar. Nós não podemos ficar refém do medo, não. Medo não tem que ter. Você está no papel de decidir, faça, e faça bem feito. Certo ou errado, mas faça. Tente fazer bem feito. E, evidentemente, tem vocês em 2º grau para reformar ou manter essa decisão. Mas o pior pecado é você pecar por omissão. Saber que você podia fazer e não fez. Saber que você tinha que agir e não fez. E isso vem trazendo os ensinamentos do dia a dia. Claro que você, com relação a todo esse ato de agir, te reflete no dia a dia. Né? Eu quero fazer crer que seja sempre um caminho correto que eu venho seguindo, venho traçando, e claro que venho ajudando ao longo de todo esse tempo milhares e milhares de pessoas, né? Não só no ato de ser o magistrado titular da Primeira Vara de Família,
mas também com os serviços que têm aí dados que o tribunal e todo são públicos e notórios. É essa satisfação que faz um cidadão a levantar todos os dias, olhar e ter aí um Viva a Vida como referência sempre de um mantra a seguir. Basta a gente querer fazer. Meu caro, eu tenho uma distinção muito clara quando eu ouço o que o juiz fala nos autos. Eu acho que a entrevista, o comentário do juiz, ele tem que ser prevenido e até restrito quando ele está sob sua jurisdição, seja em primeiro e segundo grau. Eu acredito que ali sim esse chavão possa ser dito. O juiz fala nos autos. E é muito importante esse destaque que você fez, porque uma atuação ou uma posição é a jurisdicional. É aquele que ele tem que estar restrito e ele vai se comunicar com as partes e vai dar ou não publicidade, dependendo se há segredo de justiça ou não, através dos seus atos. Tá? Despachos, decisões interlocutórias e sentenças. Eu não discuto isso. Isso é da legislação, isso é da conduta do juiz. E o que é importante na sua fala, na sua expressão, é a colocação muito clara que você fez do juiz fora da jurisdição. Seja no seu papel de cidadão, que você exerce muito bem, você é uma referência, por isso que nós estamos recebendo, repito, o primeiro juiz nesse programa, colocar o juiz dentro dessas funções auxiliares e protagonista de atuações não processuais, como é a justiça comunitária, como são projetos que você desenvolve de alcance a essas pessoas, à margem de rios, às aldeias que, entre nós aqui, dentro da discussão eminente jurídica, seria a função do Ministério Público Federal, da FUNAI e sobre os cuidados do Ministério da Justiça em última análise. E quem está indo lá? O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Justiça Comunitária. Então, precisa ser registrado, nós vamos deixar isso bem claro para a sociedade mato-grossense, o que está sendo feito. Para que nós possamos fechar nosso diálogo, Tony, eu gostaria de colocar você uma discussão também que envolve esse pensamento, que eu não diria alternativo, mas que envolve, de forma ampla, a nossa atuação, seja no início, seja no final da carreira, que é a participação do juiz dentro do pleito eleitoral. Por algum momento nós vamos passar por isso, em discussões, em audição em relação aos partidos políticos e todas as agremiações que são envolvidas na atividade eleitoral. Você passou por lá como juiz-membro, você passou como juiz eleitoral, mas você também foi auxiliar desse processo. Você acredita na justiça eleitoral? Você acredita que a justiça eleitoral pode transformar valores, pode resgatar valores? Foi um grande desafio. E não só passando pelo segundo grau, mas como juiz eleitoral durante 20 anos. Como auxiliar, designado pelo TRE, auxiliando colegas, vivenciando. Só em Barra do Garça eu fiquei 9 anos. Ou respondia pela 9ª ou pela 47. Então, eu digo muito. O poder econômico ainda se sobrepõe a vários interesses, lamentavelmente. E hoje, a nível de Brasil, te trago um dado que possam ser pesquisados, mas é extremamente válido. Temos que mudar a legislação de 537 deputados. Nós temos 40 somente eleitos e diplomados pelo sufrágio do voto. 490 e poucos são pelas coligações e partidos. Então, muitos daqueles que têm a representatividade do voto e que não estão na legenda, na coligação, sequer foram diplomados porque os conchavos e os números de coeficientes não batiam. Esses são dados reais da Câmara Federal. Então, nós temos que pensar nisso. Basta o voto ou basta a coligação? O voto distrital ou não?
Então, e outros. Muitos desses conchavos, das coligações, excluem a mulher, evidentemente. Se você pegar esses coeficientes, não vai bater o que manda a legislação com relação à mulher. E aí também tem que pensar, porque é mera representatividade para formar aquela coligação. Mas em si, o voto em si não representa muito. Se você não tiver com uma coligação, com uma unidade, com um partido seja forte, daí os interesses econômicos se sobrepondo a vários segmentos. E matérias que são colocadas em pauta que nunca vão ser debatidas. Então nós temos que repensar um Brasil, na minha modesta visão de, embora se não, já fui juiz eleitoral, a pensar. E, claro, entra o processo judicial de uma forma geral, aplicabilidade de multa, fundo partidário. Eu acho que temos que pensar, sim, num Brasil diferente, onde você tenha realmente pessoas que possam pensar diferente e, acima de tudo, ser brasileiro, porque as dificuldades existem, não temos um comprometimento com serviços essenciais, a não ser grupos e formadores de grupo, e, lamentavelmente, isso conduz em todo o país por interesses próprios. Você pode pegar a nível nacional. E, enfim, nós temos o judiciário a ser um pá de cal nisso, um equilíbrio de toda essa legislação a se fazer e dar ao executivo formas de trabalhar. E muitas vezes também nós não conseguimos. Isso é repensar valores, desembargador. É repensar ações, porque nós somos os instrumentos de todas essas pessoas que nos manipulam. Você acredita que a justiça eleitoral possa ser um indutor disso? Pela sua prática ali? Sim, eu acredito que a gente possa pensar diferente, começando hoje, para colher um fruto daqui a 30 anos. Da noite para o dia isso não acontece. Eu falo isso já nos meus 60 anos de idade. Talvez eu não veja isso. Mas se nós estivermos plantando valores e princípios hoje com nossos filhos, com certeza nossos netos colherão boas. A pensar a curto prazo, não. Estou sendo franco e esses dados são públicos. Basta ver ações e os interesses se sobrepõem. Desde que mundo é mundo, o mais forte sobre o mais fraco. E, lamentavelmente, século XXI nós estamos vivenciando isso. E constato isso. Talvez essa seja uma forma de eu agir diferente. E como que eu faço isso diferente, desembargador? Eu faço através da justiça comunitária, eu faço em levar serviços, dar dignidade, resgatar. Eu queria que o senhor reforçasse sobre esse trabalho, é tão bonito, né? O Ribeirinho Cidadão, depois o Araguaia Cidadão, né? Falou-se tanto na importância daquele juiz que sai do seu gabinete, vai se envolver com a comunidade, conhecer seus problemas, suas mazelas. E eu acho que uma palavra que traduz muito esses projetos é promover dignidade para aquelas pessoas, né? A gente vê das dificuldades mais graves possíveis, né, doutor Tony? Essa é verdade. E sobre o trabalho que o senhor comanda, a equipe, a logística envolvida, né? Essa é uma coisa que me realiza muito. Eu falo e já disse, levar o bem, fazer o bem, não interessa quem, é um lema que nós temos. E a justiça comunitária, com a minha equipe, incansavelmente, e com todos aqueles que me cercam, e você é parte integrante nisso, é saber que nós vamos chegar com respeito, com dignidade, com urbanidade, com tratativa e levar soluções. É um poder judiciário que chega numa ponta onde dificilmente chegariam outros serviços se não fosse através de uma expedição como nós fazemos. E ali, de sol a sol, de chuva a chuva, de lugares bons para dormir, né, que vocês sabem, e a gente não mede esforço para que isso aconteça, e chegam efetividade, chegam resultados. É o médico que nós chamamos, mas é o papel do judiciário, é a cidadania, é a certidão de nascimento. Seu Joaquim, o desembargador Paulo da Cunha, me recordo, seu Joaquim com 80 anos de idade não tinha certidão de nascimento. Chegamos lá, o desembargador Paulo da Cunha entregou a certidão, e nesse mesmo dia, seu Joaquim teve o benefício previdenciário deferido, teve a documentação, teve o CPF feito, e um mês depois ele morreu. Que cidadão é esse, seu Joaquim? A vida toda? Pega o caso do seu Abílio, do seu André, que quem vivenciou comigo no Pantanal, 2 irmãos que viviam em situações subhumanas. Essas ações
pontuais dignificam cada expedição. A exemplo agora do Xingu, a situação dos índios, lá também que nós vivenciamos, né? Enfim, é um Brasil dentro de vários Brasis, com várias características e várias dificuldades. Mas é um judiciário que ali está presente. Eu falo em nome da minha equipe. Eu falo daquelas pessoas que andam comigo, e nós somos aí, desembargador, quase 150 profissionais. É uma expedição grande, que nós temos horário para sair, horário para chegar, deslocamento, acomodação. Se não são das melhores, são as péssimas que nós convivemos. Você nem dorme, vamos falar a verdade, né, nesses dias. Eu durmo, sim, mas é uma forma de responsabilidade a gente levar serviço. E é gratificante porque uma ação só, eu acho que a todos que nos acompanham se sentem envaidecidos, porque é possível fazer desde que você acredite nesse propósito de fazer. Mas deveria fazer? Por que não? Essa é a pergunta que sempre a gente faz. Fazemos sim, e fazemos com gosto, com satisfação. E o espírito de toda a equipe, de tudo isso, do Ribeirinho, da Expedição Araguaia, da Justiça Comunitária e das pessoas que me acompanham é realmente vibrante. Então é uma energia, uma sinergia que contamina todo mundo, desde o dia que a gente sai, do dia que a gente volta, e fica o gosto de quero mais. É legal. Tony, esse trocadilho seu e por que não, me lembrou de uma figura folclórica de Barra do Garça, que acho que você bem conheceu, o Pauleca. Pauleca queria ser vereador. Quem é de Barra do Garça ou passou como juiz lá vai lembrar, né, de algumas referências ou comentários a respeito do Pauleca. Um jeito divertido, se ambientava em qualquer lugar, falava com todo mundo sem dificuldade, e ele queria ser vereador. E as pessoas, mas você, Pauleca? E ele falava, e por que não? E aí outros diziam, não, mas Pauleca, mas tem isso, tem aquilo, porque você tem certeza? E ele falava, e por que não? E interessante que ele só não se elegeu, Tony, aí você falou da coligação, porque ele escolheu o partido errado. Ele teve 400 e poucos votos na época, e se elegeram com 200, alguns vereadores, e pouco, e ele não foi eleito. Então, esse lema, e por que não? Nós tínhamos que ter no nosso cotidiano, na nossa rotina. Eu quero agradecer essa entrevista, que eu quero recomendar, inclusive, a TV Assembleia tem nos pedido material para que a TV Assembleia possa lá veicular, que os recados sociais que você deu, de forma muito clara, muito sincera, como é o seu perfil, precisam repercutir a toda a população. Muito obrigado. Agradeço de coração essa deferência à minha pessoa, desembargador Marcos, e com muita honra a toda a equipe. E me sinto lisonjeado, na verdade, em ser o primeiro colega juiz a trazer isso. E que os nossos ensinamentos, nossa vivência de vida e como magistrado possam também outros trilharem com o mesmo perfil, porque não basta querer fazer, tá? Você tem que fazer. E uma das piores coisas num cidadão é saber que poderia fazer e não fez. Então, hoje, como magistrado, a gente tem esse papel de conhecer a sociedade, de servir a sociedade, de representar, mas também não passar sem nada ter feito. Fica aqui o meu agradecimento ao senhor e a toda a sua equipe, e dizendo que é possível, desde que você acredite no propósito de ser diferente. Então é isso, obrigado, Dr. José Antônio, desembargador Marcos. Lembrando a você que você pode assistir a qualquer momento todas as outras edições do Por Dentro da Magistratura que estão disponíveis no portal das Magis e também nas mídias sociais do Tribunal de Justiça. Os endereços estão aí para vocês conferirem. É só acessar lá, ok? Obrigada a todos mais uma vez e até a próxima edição. Tchau, tchau!